No vídeo sobre a história da ópera espacial, uma das séries que eu mencionei foi a Cultura, que teve influência em um momento muito importante desse subgênero. A série de livros Cultura é conhecida por ter trazido uma revitalização para a space opera, além de ser uma das utopias mais queridas da ficção científica. Por isso, hoje neste vídeo nós vamos nos aprofundar na importância da cultura, contar um pouquinho da sua história e apresentar O Jogador, livro que é um excelente ponto de partida para quem quer se aprofundar na série. Portanto, boas-vindas a mais um vídeo do Central Pandora e se preparem porque agora vamos falar de drones, mentes e jogadores. No final dos anos 80, o cyberpunk estava em alta na ficção científica, mas enquanto todos estavam empolgadíssimos com a alta tecnologia e baixa qualidade de vida, regada a muito neon e revoltas contra megacorporações, o escritor Ian Banks decidiu fazer diferente, apostando nas aventuras grandiosas e desapego ao rigor científico das óperas espaciais e buscando inspiração em autores como Ursula Le Guin, Larry Niven e John Harrison para contar a sua história sobre uma utopia. Com a ficção científica exigindo abordagens mais pé no chão, a ópera espacial estava mais uma vez tentando se livrar do status de um subgênero bobo e pouco inteligente. E o surgimento da cultura, com seus interessantes aspectos humanos e políticos, foi muito importante nessa revitalização. Composta por 9 romances e um conto publicados entre 1987 e 2012, a série nos apresenta a utopia da cultura, uma sociedade futurista pós-escassez e quase anarquista, onde o mais próximo de uma autoridade são inteligências artificiais altamente desenvolvidas, conhecidas como mentes. Nela, pan-humanos e máquinas inteligentes convivem em megaestruturas anelares chamadas de orbitais ou em naves gigantescas capazes de abrigar milhões. Nesses ambientes construídos por máquinas, todos têm vidas livres da escassez de recursos que eventualmente atinge planetas e com total satisfação dos seus desejos pessoais e materiais. Com a evolução da tecnologia e a migração da vida para ambientes artificiais no espaço, todos os serviços essenciais foram colocados a cargo de máquinas não sencientes. Os seres sencientes trabalham apenas quando é uma questão de satisfação pessoal, algo que é uma prioridade dentro dessa sociedade, que segue uma filosofia fundamentalmente hedonista. Para completar, nessa utopia, a sociedade não se livrou só dos problemas de escassez e das amarras do capitalismo. Nela, os humanos venceram também as suas limitações físicas. Pegando muito do transhumanismo, que é uma temática forte dentro do cyberpunk, Banks nos apresenta um futuro onde a genética evoluiu a um ponto em que praticamente livrou os seres humanos da morte. Os cidadãos da cultura possuem corpos gene-reparados capazes de recuperar membros danificados, anular a dor, neutralizar toxinas e até mesmo trocar de sexo de tempos em tempos. Com esses supercorpos e toda a segurança oferecida pelas mentes, obviamente a morte deixou de ser uma preocupação. Sem contar que um indivíduo ainda pode fazer um backup da sua personalidade para ser ressuscitado em caso de morte, seja retornando em forma biológica ou digital. Mas mesmo com todas essas possibilidades, normalmente os seres humanos se contentam em viver por 300 ou 400 anos. Aqueles que decidem viver para sempre são considerados excêntricos. E nesse universo, as máquinas possuem tanta complexidade e personalidade quanto os seres orgânicos, em especial as mentes, que são as inteligências artificiais altamente desenvolvidas que cuidam da manutenção dessa sociedade. Essas elipsoides gigantescas, compostas por matéria hiperdensa, habitam estruturas de larga escala, como naves e outros ambientes espaciais, e são responsáveis pelo planejamento e por todo o processo de automatização das tarefas da cultura. As primeiras delas foram criadas por seres vivos, mas elas evoluíram tanto que começaram a se autoaprimorar e criar novas mentes mais avançadas. Porém, diferente de outras inteligências artificiais desse nível da ficção científica, que geralmente se revoltam contra a humanidade e querem destruir todos os seres humanos
ou exercer alguma forma de controle forçado sobre eles, as mentes têm personalidades altruístas e oferecem total liberdade para todos aqueles que vivem na cultura. Virtualmente vivas, elas têm os seus próprios interesses, curiosidades, excentricidades, e assim elas trazem uma camada muito interessante para esse universo, tornando as naves ou até alguns habitats entidades com personalidades únicas. Por convenção, as mentes são a coisa mais próxima de uma autoridade dentro da cultura e a sua preocupação é de fato o bem-estar coletivo. Elas são verdadeiramente benevolentes. Mas uma história, para ser minimamente interessante, tem que ter algum conflito, alguma dificuldade, e na cultura esse conflito está nas suas interações com outras civilizações, que geram dilemas complexos até mesmo para inteligências artificiais tão inteligentes. E é aí que entra o seu braço de relações interplanetárias, o contato. O contato usa mercenários para fazer todo o seu trabalho sujo, que vai desde ultimatos de invasão até a infiltração de agentes para influenciar as culturas consideradas por eles bárbaras, gerando conflitos com o intuito de enfraquecer essas civilizações. E assim a cultura se coloca sobre a linha entre a intenção de ajudar sociedades imperfeitas a evoluírem e um processo de hegemonização. Quem assiste Star Trek ouvindo isso certamente vai se lembrar da primeira diretriz, que é uma regra da frota estelar que existe justamente por causa dessa questão da contaminação cultural. A Federação entende que cada civilização precisa passar pelo seu próprio processo de desenvolvimento. Elas não podem pular etapas na sua evolução, mesmo que isso acabe no seu fim. Já a cultura parece não ter tanta preocupação em relação a isso. What we do today may profoundly affect the future. If we could see every possible outcome, we'd be gods, which we're not. If there is a cosmic plan, is it not the height of hubris to think that we can or should interfere? Então, através dessa forma da cultura de lidar com o outro, o autor comenta os dilemas e paradoxos que surgem com esses ideais, em especial quando os seus valores se tornam arbitrários. O primeiro livro da saga Cultura foi o Consider Flibas, de 87, que nunca teve publicação aqui no Brasil. Nele nós acompanhamos a guerra entre a cultura e o Império Idiran do ponto de vista do Bora Rosa Gobushu, que é um inimigo da cultura. E se acostumem porque nomes esquisitos são constantes nesse universo. Apesar de ser um bom ponto de partida, esse é um livro muito diferente da saga como um todo, porque além de ter uma pegada mais militarista, ele é focado no ponto de vista de pessoas que temem e odeiam essa sociedade. Por isso, uma outra forma muito recomendada, a mais recomendada, aliás, é começar pelo segundo livro, O Jogador, que foi lançado aqui no Brasil pela editora Morro Branco. Isso porque O Jogador tem uma história que é muito mais acessível e apresenta essas ideias do ponto de vista de um cidadão da cultura. Em O Jogador, nós acompanhamos a saga do Gernal Gurgé, que é o melhor jogador da cultura. Um cara que vivia rodeado por drones, competições e inúmeras vitórias e que estava passando por uma crise sobre o seu propósito de vida. Um dia, por um deslize, ele se coloca em uma situação de chantagem e se vê obrigado a participar de uma missão secreta do contato no Império de Azad, uma civilização bárbara regida por um jogo bastante complexo. E assim ele acaba envolvido em um grande esquema sem fazer ideia de quais eram as verdadeiras intenções do contato. A trama de O Jogador nos apresenta muito bem o contraste entre a utopia da cultura e aquela civilização de valores quebrados, que colocam o protagonista diante de uma realidade chocante, com conceitos que para ele eram até então desconhecidos. Nesse mundo alienígena, onde o que define o rumo de tudo é um jogo de tabuleiro, o livro discute a psicologia por trás dos jogos, traça uns paralelos bem interessantes entre jogos e as estruturas de civilizações e coloca o personagem em uma jornada onde ele aprende muito sobre si mesmo
mas principalmente sobre o universo à sua volta. Com uma escrita por vezes provocativa, Banks traz uma ópera espacial que tem o seu lado filosófico sempre muito forte, apresentando uma metáfora sobre a crueldade do autoritarismo arbitrário, mas também tem muita ação, aventura, tecnologias criativas como um vídeo vestido, que sim, provavelmente é isso que você está imaginando, uma coisa que parecia a internet antes de existir a internet, entre muitas outras coisas. Assim como cenários interessantíssimos e personagens um tanto excêntricos, desde os drones com seus nomes extravagantes até os azadianos, que têm uma estrutura social bastante incomum e que certamente vai ser uma surpresa para os leitores. Tudo isso é bastante interessante e se encaixa super bem no quebra-cabeças que é a história de O Jogador. Se você curtiu a proposta do livro, o link para você adquirir ele estará aí na descrição e não precisam se preocupar porque a história dele é totalmente concluída nesse livro. E por que eu tô falando isso? É uma saga super interessante, mas que infelizmente ainda não saiu completa aqui no Brasil. Mas tendo o interesse do público, quem sabe a Morro Branco não traz o restante dela pra gente, né? Seria aí uma grande adição para a literatura de ficção científica no Brasil, porque a cultura é realmente super bacana. Bom, então é isso. Esse foi o nosso vídeo sobre a cultura do Iain Banks. Para muito mais ficção científica e seus diferentes universos, é só continuar conosco aqui no Central Pandora e nos vemos por outras galáxias.